Olá, gente. Eu me chamo Matheus Trindade e hoje a gente vai continuar o módulo de gestão financeira. Vou fazer novamente a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele clara, cor parda. Eu estou vestindo uma camisa branca e uma camisa social cinza. Estou aqui sentado na mesa e tenho um microfone aqui disponível para mim como mesa de podcast. Hoje a gente vai falar sobre preço, sobre precificação do nosso trabalho, né? É a aula 3 e a aula 4 na sua apostila de Trilha Empreendedora da Cultura no módulo de gestão financeira. Só para orientar vocês, a gente vai começar na página 42 e vamos hoje até a página 46, tá ok? Para quem está aí com a apostila, ao final também vocês vão ter lá uma série de trabalhos, exercícios que vocês precisam fazer e o projeto Acredita, ele vai estar oferecendo também, né, um articulador local, presencial, para ajudar vocês no preenchimento desses exercícios da apostila. Gente, levem a sério esses exercícios, façam os exercícios. É extremamente relevante, é extremamente importante que vocês façam os exercícios. Eles vão agregar, entendeu? São assim exercícios simples, objetivos, mas que vão agregar no negócio de vocês, no empreendedorismo de vocês, no projeto que vocês sonham, que vocês querem realizar. Dito isso, vamos recapitular então um pouco do que a gente trabalhou até aqui e do que a gente vai trabalhar hoje e a partir daqui. Na aula 1, o tema era organizando a casa. Então a gente aprendeu a organizar a casa, ajeitar as coisas primeiro, organizar nossa vida pessoal e a vida do nosso projeto, separar as duas coisas. Na aula 2, a gente aprendeu o pulso do projeto, o fluxo de caixa, como descrever as entradas e saídas, aquilo que ajuda a gente a tomar decisões estratégicas para o planejamento e o futuro do nosso negócio. Na aula 3, hoje, o tema da aula é desvendando os custos. E por que o nome dessa aula eu decidi usar desvendando os custos? Porque normalmente, aí eu já vou introduzir a aula basicamente, os custos eles estão submersos, eles estão aglomerados e a gente tende a enxergar eles no alto, assim, pelo alto, por cima, e não na minúcia do detalhe. Lembra que eu falei da importância de descrever, na aula 2 no caso, né? Que eu falei da importância de descrever na minúcia do detalhe no nosso fluxo de caixa, as entradas e saídas? A mesma coisa eu vou insistir na aula de hoje, da importância da gente ir na minúcia do detalhe, nos detalhes mais objetivos, claro, mas o máximo detalhado possível dos custos. E normalmente esses custos eles são invisíveis e a gente vai descobrir que sim, existem custos invisíveis na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai aprender, na aula 4, a gente vai aprender a formar um preço justo. E na última aula, a gente vai aprender a planejar o nosso futuro. Dito isso, vamos começar então a aula 3, né? A aula de hoje. A aula de hoje, ela é basicamente sobre precificação e os custos. Só que, antes da gente aprender a formar um preço justo, a gente precisa entender e identificar quais são os custos. E para a gente identificar com qualidade quais são os custos, nós precisamos entender quais são os tipos de custos, né? Então, nessa aula, nós vamos abordar de maneira conceitual os tipos de custos, mas também vamos abordar de maneira prática, objetiva, quais são os custos genéricos e específicos que negócios têm. Então, claro, vai ter negócio que tem um custo que o outro não tem, mas tem custos que todo negócio tem. Por exemplo, todo microempreendedor individual vai ter o custo do DAS, do MEI. Então, esses custos, que são fixos, eles vão ser inerentes à atividade empreendedora de praticamente qualquer pessoa que queira se regularizar
como empreendedor, como empresa, criar um CNPJ, ter tudo organizadinho, bonitinho, pagar, contribuir com seu imposto para o governo. Então, é basicamente isso. Ao final dessa aula, vocês vão ter que entender o que é lucro e o que é preço e o que é custo e as suas diferenças, o valor do seu tempo, que é importante. Eu não vou abordar isso agora, nesse momento introdutório, mas o valor do seu tempo é muito importante e precisa ser contabilizado como custo. Você precisa aprender a precificar o seu negócio, o seu serviço, o seu produto. E, claro, né, vamos fazer um exercício de simulação de preço. Então a gente vai colocar ali todos os custos, os tipos de custos e vamos chegar a um preço para um determinado produto ou serviço. Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que os custos de um projeto, de um negócio, de uma empresa, eles são o pilar número um. Se a gente não consegue identificar os custos, dificilmente a gente vai conseguir ter planejamento, dificilmente a gente vai conseguir ter uma boa administração. Então, antes de tudo, antes de formar o preço, você precisa focar 100% em cobrir os custos. Ou seja, para formar o preço, é preciso focar em cobrir os custos da sua atividade, incluindo aí o seu tempo. Se você não sabe quanto gasta, você corre o risco de pagar para trabalhar. O que que isso quer dizer? Se você desenvolve as atividades do seu negócio e não sabe quanto custa cada coisa, se você faz as contas, por exemplo, de cabeça, é possível que em algum momento você vai pagar para trabalhar, ou seja, você vai gastar mais do que está arrecadando, gastar mais do que está ganhando, e como você não está anotando, não está prestando atenção na precificação e nos custos, você pode não ter as condições ideais para identificar isso. Nós já abordamos essa situação na aula 2. Eu não aprofundei, eu segui só com um exemplo, e na aula de hoje nós vamos aprofundar. E seguindo nesse aprofundamento, é importante abordar de maneira conceitual o que é custo fixo, o que é custo variável. Primeira coisa, custo fixo é um custo que você tem independente de vender. É um custo que ele está ali independente de você ganhar dinheiro. Ou seja, é importante ter atenção ao custo fixo. Se você tem esse custo independente de vender, esse é um custo que ele vai continuar acontecendo mesmo que você não ganhe dinheiro. Então é extremamente importante ter atenção lá às informações do seu fluxo de caixa para prever recursos para pagar esses custos fixos em períodos de baixa, em períodos de baixo faturamento, em períodos que você não tem muita venda. Então o custo fixo é o custo de existir. Você paga mesmo sem vender. Então vamos pegar aqui o exemplo que a gente estava falando lá na primeira e na segunda aula. O exemplo do empreendedor, da empreendedora que vende pulseiras ou o da camisa. Quando a gente fala em custo fixo e custo variável, são custos que a gente precisa entender que não é porque eles mudam necessariamente de preço que uma coisa vai determinar a outra. Por exemplo, a taxa do MEI é uma taxa fixa. Você sempre paga ela igual. Mas, por exemplo, em alguns casos de empreendedores, microempreendedores, que, por exemplo, não tem, não usam o serviço da banda larga, vão contratar a internet 4G, o valor da internet pode mudar, né? Mas continua sendo fixo, mesmo que o preço mude. Por quê? Porque o que determina se é um custo fixo é que é um custo para existir. Independente da quantidade de vendas, a pessoa, o empreendedor, a empreendedora, vai ter que pagar a internet para ter acesso à internet e poder se relacionar com seus clientes. Ou seja, um custo fixo é um custo que você tem independente de vender.
E, inclusive, nesse exemplo que eu estou citando, da internet, ele pode ser um custo que varia de valor final. Um mês eu posso gastar mais internet, no outro eu posso gastar menos internet. Mas ele continua sendo um custo fixo. Porque o que determina um custo fixo não é necessariamente o valor dele. Entenderam? Mas sim o fato de que ele é um custo de existir. Independente de vender, você vai ter aquele custo. Agora, um custo variável é um custo que ele se modifica, e aí o valor dele vai se modificar segundo a quantidade de venda que você tiver. Ou seja, é um custo de produzir. Só existe esse custo se a produção acontecer. Então, o que isso quer dizer? É que é um custo que ele está necessariamente vinculado ao comércio que você faz no seu negócio. Exemplo, tinta, tecido, transporte. Seguindo nos exemplos das últimas duas aulas, né? A gente trabalhou dois exemplos. O empreendedor ou empreendedora que vende camisas, o empreendedor ou empreendedora que trabalha com pulseiras. No caso do exemplo do empreendedor da empreendedora que trabalha com pulseiras. A internet, a taxa mensal do MEI seriam custos fixos. Já o elástico que ela usa ou ele usa para fazer a pulseira é um custo variável, porque se essa pessoa vender mais pulseiras, ela vai precisar comprar mais elástico para fazer mais pulseira, para vender mais pulseira. Ou seja, o custo ele varia segundo a quantidade de vendas. É isso que define um custo variável. No exemplo da pessoa que empreende e vende camisas. Então, essa pessoa ela compra a camisa a R$ 10 e vende a 30. Se ela vender 10 camisas, ela vai precisar comprar mais 10 camisas. Então, a compra do material base para depois essa pessoa estampar, no caso a camisa, é um custo variável, porque vai depender da quantidade de venda que ela teve, tem ou vai ter, dentro do seu planejamento, é claro. Da mesma forma, essa pessoa que empreende vendendo camisa vai ter custos fixos. Se ela quiser legalizar o seu negócio, ela vai ter o custo mensal do MEI. E vai ter que pagar a internet para se relacionar com os clientes. Então, a grande conclusão que dá para a gente tirar dessa etapa da aula de hoje é que um custo fixo é um custo que você tem para existir. Você sempre vai ter ele, independente da quantidade de dinheiro e de produto que você vende. No caso, a quantidade de dinheiro que você tem de entrada e a quantidade de produto ou serviço que você vende. E por isso é muito importante ter atenção a ele. É muito importante se planejar, guardar dinheiro para períodos de baixa, você continuar pagando seus custos fixos, porque eles são os custos de existir. E os custos variáveis, que são os custos relacionados ao comércio, à venda do produto ou serviço. Ou seja, quanto mais você vender, mais você vai ter desse custo variável. Fica bem simples da gente entender essa relação quando, por exemplo, a gente aborda a máquina de cartão. Quando você trabalha com uma máquina de cartão que cobra taxa, toda vez que você vender, essa máquina vai cobrar uma taxa. Essa taxa é um custo variável, entendeu? Não é custo fixo e variável porque o valor não muda e o outro valor muda. Não é exatamente isso. Tem uma relação com isso, mas não é isso. Então, um custo ele pode variar de valor, mas ser fixo. É o caso da internet, eu dei o exemplo. Uma pessoa que bota R$ 10, R$ 15 de crédito, usa a internet aqui, usa a internet ali, mas não paga um plano com preço fixo, ainda assim a internet é um custo fixo. A taxa da máquina de cartão, por mais que seja a mesma taxa, uma taxa igual, a mesma porcentagem, sempre, ela é um custo variável, entende? Concluindo assim, então, a nossa explicação conceitual do que é custo fixo e do que é custo variável. Agora, vamos para um estudo de caso. F para custo fixo e V para custo variável. Internet para divulgação é um custo fixo.
É uma despesa administrativa para manter o projeto vivo online, independente das vendas. Então você vai postar no seu feed, você vai postar story, você vai criar conteúdos, você vai se relacionar, deixar comentários, mandar mensagem, trocar mensagem com clientes. É como se esse custo fixo fosse para manter a chama acesa. E essa relação com o cliente ela é extremamente importante para manter a chama acesa. E eu gosto muito dessa metáfora porque é justamente isso que um custo fixo é. É um custo para manter a chama acesa. Já um custo variável, você só paga essa taxa se vender. Ela está 100% ligada à venda. É o caso da taxa de 5% do cartão de crédito, do exemplo que a gente estava abordando, desenvolvendo e aprofundando. Agora, tem uma conexão muito legal que eu gostaria de trazer para vocês com a minha profissão, com a minha área de atuação, que é a área de produção cultural em eventos. Eu gostaria de deixar uma pegadinha aqui e desenvolver, tá bom? O aluguel do espaço para evento, ele é um custo fixo ou ele é um custo variável? Bom, para um projeto de show, para um evento, ele é um custo fixo. Você paga o aluguel, vendendo um ingresso ou 100 ingressos. Ele é um custo fixo porque ele não vai variar segundo a quantidade de ingressos que eu vender. Ou seja, se eu alugar um espaço para vender o ingresso do evento, entrando 100 pessoas ou 500 pessoas, esse espaço continua tendo o seu custo e eu vou ter que pagar, dando prejuízo, empatando ou dando lucro. Então ele é um custo fixo. E por que isso é uma pegadinha? Porque você pensa, pô, é temporário, né? Se é temporário, é variável, né? Pô, só vou pagar o aluguel se eu fizer o evento. Mas não, é um custo fixo. E eu gosto dessa pegadinha para mostrar que a finalidade das coisas, como as coisas se apresentam, elas podem ser enganosas, sabe? Se a gente olha as coisas de maneira superficial e não aprofunda, não entende a função, a essência de como aquele conceito funciona, a gente pode acabar mesmo se confundindo. E por isso que eu trago essas pegadinhas, essas ambiguidades. Nesse caso, o aluguel do espaço do evento é um custo fixo, não é um custo variável, porque ele não vai variar. Se eu vender mais ingresso, eu não vou pagar um aluguel mais caro. Normalmente a gente fecha um valor, inclusive antes do evento acontecer. Entende? Pode ser que tenha uma exceção ou outra, pode ser que tenha uma pessoa, por exemplo, assistindo a aula e falando, olha, mas o meu acordo com o lugar que eu faço o evento é diferente. Tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo, porque cada empreendedor conhece a sua realidade. Aqui a gente está aprendendo conceitos, a gente está em aula e está aqui para aprender, para se desenvolver. É claro que uma coisa ou outra que eu disser, um exemplo ou outro que eu disser, pode não se adaptar 100% perfeitamente para a sua realidade. E tá tudo bem. Isso é um sinal positivo. Quer dizer que você está prestando atenção e tá com foco. Entendeu? Essa aula de hoje, ela também precisa abordar uma questão que, assim, como a gente classifica os tipos de custos. Lembra que eu falei que quanto mais detalhadamente a gente conseguir descrever no nosso fluxo de caixa as entradas e saídas, mais informação a gente vai conseguir agregar, registrar. E essas informações organizadas, elas são conhecimento. E esse conhecimento acumulado, ele pode servir para um planejamento a longo prazo. A mesma coisa aqui, os custos. Custos fixos são custos que daqui a 10 meses a gente vai ter. Então, uma empresa, um negócio, dentro desses exemplos que a gente está trabalhando, de pulseiras, de venda de camisas, ou mesmo num evento, vamos seguir aqui com esses exemplos. Dentro de um período que vai ter mais vendas,
é importante guardar dinheiro para o período que vai ter menos vendas, justamente para garantir que a gente vai pagar os custos fixos, porque eles vão ocorrer independente da nossa venda. Olha como que o fluxo de caixa ele se relaciona diretamente com a nossa casa bem arrumada, porque ele é a arrumação do nosso extrato, do projeto, do negócio. Olha como ele se relaciona diretamente com a aula de hoje. A tipificação e classificação dos custos. Que tipo de custos que a gente tem, que um projeto tem, que um negócio cultural tem. Então, anotar esses custos é importante. Se prevenir sobre esses custos é importante. Custos fixos vão ter, inclusive nos meses que a gente tiver baixa venda. Pouca venda, é importante se planejar. Lembra que eu falei que essas informações e conhecimentos acumulados permitem a gente um planejamento de curto, médio e longo prazo? Então, se preparar, se organizar para pagar a nossa conta de luz, para pagar a nossa conta de água, a nossa conta de internet, pagar todos os nossos custos é fundamental para manter a chama acesa, para manter o negócio existindo. Então, esses custos, eles, essas informações de custos, elas são fundamentais para o nosso planejamento. Agora, lembra que eu falei que a gente ia aprender alguns custos, desvendar alguns custos? Bom, lá na página 45 e 46 da apostila de vocês, vocês vão ter um exemplo bem prático, né, de como calcular os custos, de como calcular o preço, como vincular os custos ao preço final da sua obra, do seu produto, do seu serviço. Mas tem uma coisinha que eu gostaria de chamar a atenção, né, nessa parte final da aula, que é o seu tempo, é a sua mão de obra. E normalmente a gente não identifica mesmo o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa mão de obra como um custo. Olha que legal. E sabe uma coisa? É um custo que ele é variável, mas ele pode ser confundido com um custo que é fixo. Deixo aí o desafio, inclusive. Entre vocês, alguém saberia dizer se a nossa mão de obra é um custo fixo ou variável? Essa resposta eu não vou deixar como definitiva, eu não vou dizer. Eu vou explorar ela. Vocês vão entender por quê. Normalmente, quando a gente forma o preço ou anota os custos de um determinado produto ou serviço, a gente não coloca o nosso tempo e a nossa mão de obra. Então, seguindo no exemplo que a gente está trabalhando desde a aula passada. O empreendedor, a empreendedora que vende camisa. Essa pessoa, ela saiu de casa, ela disponibilizou um dia da vida dela, ela foi na feirinha ou foi na fábrica comprar as camisas base, né? Para ela mesma estampar, de maneira criativa pintar, né? Decorar essa camisa, agregar valor para depois vender. Esse dia, ele teve custos para essa pessoa. Claro, a gente sabe identificar a passagem, a alimentação, mas a gente identifica o nosso tempo. Tá aí uma chavinha que precisa ser virada na cabeça de vocês como empreendedores e empreendedoras. O nosso tempo, o nosso trabalho, ele precisa ser quantificado, ou seja, a gente precisa dizer, saber dizer a quantidade de tempo e trabalho que a gente dedicou para aquela determinada situação, venda de produto, fabricação do produto ou prestação de serviço. Então, tem o nosso conhecimento acumulado, que tem muito valor, tem o nosso tempo. Você poderia estar indo à praia, poderia estar indo namorar, indo no parque, no cinema, mas você estava indo lá comprar o produto base para fazer o seu negócio virar. Então,
Todo esse tempo que a gente usa para comprar produtos base, para transformar determinado insumo, é o caso do exemplo da camisa, né? Onde a pessoa compra a camisa básica e depois vai decorar. Tudo isso precisa ser inserido no preço final. Eu vou falar um pouco melhor sobre preço na próxima aula, mas é importante falar de preço nessa aula também, para a gente entender que os custos eles vão influenciar diretamente o preço. E se a gente não tiver atenção aos detalhes, lembra da aula passada? A minúcia dos detalhes do nosso fluxo de caixa, nossa precificação vai falhar, porque o cálculo, o registro dos nossos custos falhou. Na aula passada eu falei de um exemplo sobre quando a pessoa não anota o seu próprio tempo, a sua própria remuneração como um custo. Lembra? Então, aí sobra um dinheirinho. Pô, sobrou R$ 20 aqui dessa venda, então eu lucrei R$ 20. Não, você não lucrou. O cálculo não está certo. A gente vai abordar isso melhor na próxima aula com uma conta, uma fórmula, tudo bem legal, bem pensado para vocês. Continuem assistindo que vai valer muito a pena. Mas agora eu gostaria de abordar mesmo o porquê que isso não necessariamente é um lucro. Porque se você não previu pagar um custo tão relevante quanto a sua remuneração, provavelmente esse dinheiro não é suficiente para pagar aquilo que foi o seu trabalho. E aí você pode estar se enganando. Olha só, sobrou R$ 20, mas você devia ter se remunerado 30. Então deu prejuízo de R$ 10. Calma, calma, é matemática, é difícil, é assim mesmo. Vamos fazer a continha na nossa cabeça de maneira mais objetiva para vocês entenderem isso. Eu tenho a compra da camisa a R$ 10. Eu tenho que transformar essa camisa e eu tenho que comprar tinta para transformar essa camisa. Então eu quero ganhar R$ 10 a cada camisa, certo? Como remuneração. Essa é a minha remuneração. R$ 10 a cada camisa. Então aí a camisa já não está mais custando R$ 10. Está custando 20, porque tem os R$ 10 da minha remuneração por transformar a camisa. Mas eu uso uma tinta, eu uso uma estampa, e aí custa R$ 5 por camisa. Dando um exemplo bem genérico, tá, gente? Eu sei que esses valores podem ser diferentes na vida real. Então, na verdade, a camisa ela está custando 25. Se eu vendo a camisa a 30, como no exemplo da aula passada, o lucro é só de R$ 5. Entendeu por que que é importante a gente anotar um custo que é a nossa remuneração? Então, desvendando os custos, né? A gente tem custos variáveis, custos fixos, mas a grande lição, talvez o mais importante da aula de hoje, é você inserir o seu tempo, o seu trabalho como um custo. Um custo que é extremamente relevante e deve ser levado em consideração na formulação do seu preço. Lá na página 45 da apostila de vocês, vocês vão ver um exemplo bem prático de como calcular o preço, de como identificar os custos, como identificar, né, o custo do tempo de vocês. É extremamente importante, gente, que na gestão financeira a gente seja muito pé no chão. Muito pé no chão. Se a gente não for pé no chão, a gente vai precificar as coisas de maneira errada. Colocar um custo, olha, cada camisa eu quero ganhar R$ 30 de remuneração. Aí o preço final da camisa vai ficar muito caro. Entendeu? Então é preciso ser pé no chão. É preciso ser realista. E faz parte, assim, do amadurecimento de todo empreendedor entender a importância do detalhamento, da minúcia do detalhe das informações. Quanto mais informações você acumular, você registrar, mais conhecimento do seu negócio você vai ter. Quanto mais conhecimento do seu negócio, maior o seu nível de planejamento, maior a sua capacidade de tomar decisão estratégica. Então, por exemplo, se um dia você faz uma camisa mais simples e no outro você faz uma camisa mais difícil,
Um dia você usou 1 hora para fazer uma camisa, uma estampa simples, no outro você usou 3 horas para fazer uma camisa de estampa complexa. Logo, essas camisas, elas não podem ter o mesmo preço, porque você não está gastando a mesma quantidade de horas trabalhadas para fazer as duas camisas. Como uma você gastou menos tempo, então ela pode ser mais barato. A outra, como você gastou mais tempo, ela precisa ser mais cara. Porque esse custo, gente, é um custo invisível. Aí a gente chegou num ponto que é muito relevante para o empreendedor. Você custa tempo, educação, saúde. Isso é muito relevante. Anotar isso como uma saída importante do seu negócio é fundamental. Você vai saber, por exemplo, os dias que você trabalha mais, os dias que você trabalha menos. No longo prazo, os períodos que você trabalha menos. Aí, por exemplo, a gente pode falar o seguinte: olha, agosto, julho eu vendo pouco, cara. Julho eu vendo pouco. Não dá pra gente ficar sem dinheiro, né? Então, você já se prepara o seu negócio, porque lá em julho, em agosto, você, por exemplo, vai precisar se pagar o mesmo valor médio que você se paga normalmente, mesmo não trabalhando tanto. Então, ter fluxo de caixa bem detalhado, com os custos bem detalhados, vai te ajudar a fazer esse tipo de planejamento. Vai te ajudar a lá na frente você olhar e falar: caramba, eu vou precisar, eu vou precisar guardar dinheiro para esse momento, para eu ter aqui garantido, no mínimo, esse valor que eu recebo. E esse custo invisível que a gente dificilmente lembra de colocar, que é o nosso trabalho, o nosso tempo, a gente precisa ter muita atenção a ele, sabe? Muita, muita, muita atenção. Ele vai variar segundo a quantidade de trabalho, mas também segundo a qualidade daquilo que a gente está produzindo. Ou seja, sem querer parecer repetitivo, mas quanto mais quanto maior a qualidade do produto que você está fazendo ali na sua mão, mais tempo você vai gastar. Quanto mais detalhes na pulseira, no exemplo do negócio da pulseira, quanto mais detalhes a pulseira tiver, mais tempo você vai gastar. Quanto mais detalhes, quanto mais crianças tiver numa oficina de arte, por exemplo, mais trabalho você vai ter. É extremamente importante se atentar a isso, alocar os custos bem alocados, incluindo sua remuneração como um custo, entendendo que o lucro ele é diferente da sua remuneração. Lucro é o que sobrou depois que pagou tudo, inclusive você. Então, só para deixar isso bem claro: entrada, entrou dinheiro; saída, custos; saldo, é aquele dinheiro que tem ali, né, disponível. O lucro é o que sobrou. Sobrou depois de quê? Depois de pagar os custos. Inclusive, o lucro só vem depois que você se remunera. Tem muita gente que comete esse erro, gente. Não cometam esse erro. De, não, sobrou esse dinheiro aqui, é o meu lucro, lucrei. Eu comprei a camisa R$ 10, aí eu fiz um negócio lá, deixei a camisa bonita, vendi ela a 30, sobrou 20, 20 é meu lucro. Não, 20 não é seu lucro. Não é, porque teve o custo da tinta, da estampa, teve o seu tempo, teve o seu trabalho como custo, que vai variar, vai ser variável, segundo a quantidade de vendas que você fizer, se a gente está falando de um produto manufaturado. Como os exemplos que a gente tem trabalhado são exemplos mais fáceis, mais simples, fica fácil para mim determinar um custo fixo, um custo variável. Mas se os exemplos que eu ofertei aqui hoje não estão tão próximos da sua realidade, você consegue aplicar essa mesma lógica na sua realidade, aprofundando, estudando mais, pesquisando mais aonde? Na sua apostila. Encerrando a aula por aqui, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de
anotar, sabe? Anotar com grande nível de detalhamento, com a profundidade que os detalhes podem oferecer. Então, anotar o fluxo de caixa também perpassa por anotar com detalhes os custos. Não é só anotar os detalhes de entrada, anotar exatamente o horário que entrou o dinheiro que o cliente te pagou. Não, anotar também os custos, os dias, horários, a relação que aquele custo tem com o seu faturamento, ou seja, com o saldo que você tem disponível. Então, fazendo aí uma revisão, né? Na aula de hoje, nós mergulhamos no pilar 1, o preço. Aí a gente aprendeu a identificar os custos, vimos a diferença entre custo fixo e custo variável. O custo fixo, você sempre tem que pagar ele, independente. O custo variável, você paga quando você produz, quando você vende. E eu vou deixar aqui também um gancho para a próxima aula, né? Que vai ser a aula que a gente vai aprofundar esse custo, o custo mais importante, que é o custo invisível, o nosso tempo. Como quantificar, como precificar o nosso tempo é um grande desafio. Às vezes, o valor que você enxerga na sua educação, no seu conhecimento, na sua capacidade artística, não é o mesmo valor que o cliente percebe. E a gente vai abordar isso na próxima aula. Preço é o valor que o cliente percebe. É sempre importante frisar isso. O preço é pensado para o cliente final. Então, na próxima aula, eu deixo esse gancho, a gente vai aprender um pouco mais sobre esse custo invisível e como formar um preço final que seja vantajoso para você, competitivo para o mercado e que o cliente final enxergue valor. Porque se o cliente final não enxergar valor, não adianta, você não vai vender. E o que a gente quer é que você siga com o seu negócio, com a chama acesa, garantindo planejamento e prosperidade, sustentabilidade, continuidade. Tá ok? Agradeço a atenção. A gente volta daqui a pouquinho. Não perca, tá super interessante a aula e foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá ok?
Voltamos, gente, e na aula de agora a gente vai abordar preço, planejamento, como a gente identifica esse custo invisível, que é o nosso tempo, a nossa capacidade. E bom, tomara que vocês consigam levar bastante dessas reflexões para o negócio de vocês. Vamos começar então, né? O título dessa aula é Formando o Preço Justo. Ela tem um pouquinho da aula 3, tem um pouquinho da próxima aula. É como se fosse uma parte 2 da aula 3 e como fosse uma parte um da aula 5. Vocês vão entender ao longo do desenvolvimento. Mas a primeira coisa mais importante que a gente precisa entender dessa aula é que calcular esse custo invisível vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Vocês vão conseguir, com o passar do tempo, entender aonde, quando, como esse custo ele influencia no produto final. Esse tempo que a gente dedica e que certamente tem conhecimento valoroso por trás, precisa ser quantificada. Existe método, gente. Não é da cabeça que as pessoas criam e inventam um preço. Tem método. E nessa aula nós vamos aprender esse método. Eu garanto para vocês, ao final dessa aula, vocês vão saber precificar um produto e um serviço de vocês. Vocês vão saber quanto vale o seu tempo. O quanto esse valor tem que ser agregado no preço final. Vocês vão perder também um certo preconceito, tá, gente? Que as pessoas têm. Com a dificuldade de falar de preço. Mas assim, é extremamente importante. Quem sabe precificar o seu negócio chega longe. Então saber precificar o seu negócio é parte fundamental de ter um negócio. A gente não pode ficar constrangido não, entendeu? Além disso, nessa aula nós vamos aprender a estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. E que tudo bem, pode ter a ver um pouquinho com a vida pessoal, sim. Vamos aprender um pouquinho. A gente vai aprender a prever receitas e despesas, ou seja, entender no longo prazo quando vai entrar dinheiro e quando vai sair dinheiro. E claro, ao final dessa aula vocês vão ter o seu primeiro projeto financeiro escrito. Não, mas eu já tenho o projeto e tem que ter o projeto financeiro? Calma, gente, calma. Eu estou falando que você tem o seu negócio, você tem o seu projeto, nessa aula, você vai conseguir sair dela com capacidade para escrever o seu fluxo de caixa, os seus custos, o seu preço e, além disso, metas objetivas, o seu planejamento de futuro. E claro, pode ser sim que tenha a ver com a vida pessoal, mas com certeza é focado para o seu negócio. É porque no caso de microempreendedores individuais, a vida pessoal e o negócio se entrelaçam em vários momentos. Mas como a gente aprendeu na primeira aula, saber separar as duas pessoas é fundamental nesse processo. E a gente vai abordar um pouco sobre isso na aula de hoje. Esse planejamento, essa precificação e esse custo invisível. Vamos ao conceito, né? É importante. Vocês já repararam que eu gosto de conceito, né? O conceito, né, de custo invisível, que eu já falei bastante na aula anterior, né? Quem não viu, é importante que veja. O conceito, custo invisível, é o valor do seu tempo. Se você não coloca o seu próprio trabalho na conta, você está literalmente pagando para trabalhar. Então, é literalmente o preço do tempo que você gastou. Olha só que coisa. Mas por que ele é invisível? Como eu abordei nas últimas aulas, em exemplos, ele se torna invisível porque a gente tende a enxergar ele no lucro. Então, assim, a gente vende o produto, o serviço, sobrou o dinheiro, a gente pega e fala, ó, sobrou, é meu. Não, gente, calma. Sobrou, tá, é saldo, não é lucro, é saldo. Lucro só vai acontecer depois que você se remunerar, reinvestir e sobrar dinheiro.
Então esse é o conceito. O custo ele é invisível porque a gente tende a não enxergar ele como um custo que está ali variando. Se a gente trabalha mais, se a gente vende mais, a gente trabalha mais. Então, se você vai trabalhar mais tempo, isso vai custar, isso precisa custar também mais dinheiro para a sua empresa, seu projeto, seu negócio. Como calcular? Bom, primeiro você precisa entender o quanto você quer ganhar. Vamos colocar aqui no exemplo uma pessoa que quer ganhar R$ 2.000 por mês, né? É um valor justo, é um valor honesto, não é um valor muito alto, nem um valor muito baixo. É, dentro desse exemplo, um perfil de pessoa que não quer ter um emprego e empreender. Ela quer ter como principal fonte de renda da vida pessoal dela o negócio dela. Então, essa remuneração que o negócio vai pagar tem que ser a principal fonte de renda dela. Então, quantas horas por mês você trabalha? Nesse exemplo aqui, 160 horas. O cálculo é o seguinte: 2.000 sobre 160 horas. Aí vai dar R$ 12,50 por hora. Então, esse valor por hora trabalhada é o valor que você vai ter que se pagar, que o negócio tem que pagar para a sua pessoa física. Para você, pessoalmente, a pessoa física. A pessoa jurídica tem que pagar para a pessoa física. Esse valor, sim. Ah, meu Deus, mas eu sou a mesma pessoa, professor. Não, calma, não é a mesma pessoa. Lembra da aula, da primeira aula. São pessoas diferentes. Você separou o que é pessoa jurídica, o que é negócio, o que é empresa, o que é projeto, do que é pessoa física. Você, a pessoa que faz aquilo acontecer, a pessoa que faz aquilo existir. E aí eu deixei aqui uma frase bem legal, bem interessante para vocês que estão aí do outro lado. Seu tempo não é de graça. Ele é um custo de produção. Um dos maiores erros. Vou beber uma água aqui. Um dos maiores erros de todo empreendedor, empreendedora, é tá com a casa desarrumada, desorganizada, né? A casa entre aspas, e aí acaba confundindo a sua remuneração com o lucro. Tem uma semana que é muito boa e não faz o cálculo que na semana seguinte pode ser muito ruim e que na semana seguinte você vai ter que se remunerar do mesmo jeito, porque você vai ter custo do mesmo jeito, porque você vai ter que pagar a conta do mesmo jeito. Então acaba que o tempo ele vai perdendo valor indiretamente. Não é de propósito, entendeu? Não é de propósito. A gente não faz esse tipo de coisa, gente, de propósito, não. A gente se auto-sabota muitas vezes por falta de conhecimento. E você já deu um passo extremamente importante só de estar assistindo a aula, só de estar assistindo esse curso. Então, módulo de gestão financeira, eu costumo brincar que ele é extremamente importante, tanto para quem quer empreender, quanto para a vida pessoal de qualquer um, sabe? Você anotar os seus ganhos, os seus gastos, quanto vale o seu tempo, tudo isso é extremamente importante para quem já teve um emprego, para quem tem um emprego. Você sabia quanto você recebe por hora nesse emprego? Para quem já vive somente do seu negócio, para quem já trabalha somente no seu próprio projeto. Você já sabia o quanto ganhava por hora nesse negócio? Se não sabia, bom, agora você aprendeu. Tá aí na tela, você pode descobrir com essa continha. Vamos seguir aqui. Tem uma fórmula para a gente precificar as coisas, certo? Certo. Tem uma fórmula para a gente descobrir a nosso valor por hora, certo? Certo. Mas como essas duas fórmulas elas se encaixam? Muito simples. A fórmula que serve para calcular a hora trabalhada, quanto é o seu valor, vai entrar como um custo na fórmula para chegar ao preço final. Parece muito difícil, muito complexo, gestão financeira, gente, mas não é. No final das contas, gestão financeira é sobre ser responsável. Primeiro com você mesmo
e depois com os outros, é claro. Porque se você precisa que alguém trabalhe para o seu negócio acontecer, é extremamente importante, é fundamental ser uma pessoa ética, correta, pagar as pessoas, ter noção dos custos, as anotações, tudo isso é extremamente importante. E claro, antes de tudo, a gente precisa ser correto com a gente mesmo e depois ser correto com os outros. E eu acredito muito que pessoas como vocês, que procuram conhecimento, procuram fazer cursos, vocês tendem a crescer. Então, com o crescimento vem mais responsabilidade. Gestão financeira, no final das contas, é isso. É sobre ser responsável. Vamos aprender um pouco mais sobre essa fórmula? Bom, aqui no quadro, né, que vocês estão vendo aí na tela, vocês vão ver, né, vão ler custo total mais lucro é igual a preço final. Ou seja, a gente precisa aqui identificar o que foi tudo que a gente teve de custo e o que sobra depois que teve esse custo. Aí é o preço final. Então a gente aprendeu a identificar o que é vida pessoal, o que é vida do projeto, do negócio, da empresa. A gente aprendeu o que é custo fixo, o que é custo variável, a conta bancária da pessoa física, da pessoa jurídica. A gente aprendeu que alguns custos são confusos, eles podem parecer fixos, mas são variáveis. Alguns custos podem parecer que é da pessoa física, da sua pessoa, mas é um custo da empresa. A gente aprendeu tudo isso. E agora a gente vai aprender que tem o custo total, tem o lucro e a gente, depois disso tudo, chega a um preço final. Então, essa relação matemática que a gente está aprendendo agora, ela diz respeito ao cliente, ou seja, o tanto que o cliente vai pagar. Mas tem um negócio que eu falei na aula passada e que é fundamental. O preço não é só o valor que você determina para o que você oferece, o que você vende. O preço necessariamente é o valor percebido, o valor que o cliente percebe. É fundamental a gente entender isso, porque não adianta a gente saber precificar. Se a gente está precificando muito alto, a gente está colocando o preço muito alto e o nosso público-alvo não tem o dinheiro para pagar aquele preço alto, entende? Então é fundamental identificar isso. Identificado isso, vamos para a continha. No exemplo aqui, que está aparecendo para vocês aí no card, é de uma bolsa artesanal. Ou seja, uma pessoa que produz uma bolsa, ela constrói detalhes nessa bolsa, ou seja, ela manufatura, ela transforma essa bolsa, ela decora e depois ela vende essa bolsa. Então vamos lá. O custo variável, o material. Por que ele é um custo variável? Porque você só vai comprar o material para fazer a bolsa se você for vender bolsa. O mês que você, ou a semana que você não for vender bolsa, você não vai ter esse custo. Então, ele é um custo variável. Esse material, ele custa R$ 25. Qual é o custo invisível aqui? É o seu tempo, o tempo que custou para costurar essa bolsa. Digamos que a sua hora trabalhada seja R$ 10. Então, custou 2 horas para costurar a bolsa, porque o custo invisível foi de R$ 20. Custo total, o seu 0 a 0, ou seja, quando você empata, é R$ 45. Por quê? Porque 25 você pagou o custo do material para produzir a bolsa, com 20 você se remunerou e aí, somando tudo, R$ 45. Então, o preço de R$ 45 é quando você chega no 0 a 0. Você está empatando. Mas a gente não quer empatar e nem quer dar prejuízo. A gente quer o lucro. Então, a gente precisa agregar o lucro desejado. A penúltima linha, o mais acrescenta, né, soma lucro desejado de R$ 15. Então você deseja lucrar R$ 15.
Lembrando, esses R$ 15 não envolve a sua remuneração. Sua remuneração está lá em cima, em custo invisível, que é o seu tempo, a sua remuneração. 45 mais 15, que é do lucro, que é o lucro, esses 15. Preço final, R$ 60. Qual é o preço final ideal, então, para essa bolsa artesanal? R$ 60. Com essa fórmula básica, vocês conseguem chegar a preços finais para os seus produtos e serviços. É claro que, dependendo da complexidade do que você vende, essa conta ela pode ficar mais extensa. Mas lembra sempre, gente, a descrição, a minúcia do detalhe, o carinho, a capacidade de anotar as coisas com carinho, com amor, com prazer. Você tem que anotar todos os custos. Poxa, professor, mas pô, eu tenho um custo que eu compro uma coisinha que custa 40 centavos. Tem que anotar, porque o dia que você for comprar e ela estiver custando R$ 1, você vai ter anotado, falado, ó, não, mas isso aqui aumentou demais, era 40 centavos e agora está R$ 1. Pode parecer pouco dinheiro, gente, mas na quantidade, isso vai se tornar um problema. Você vai vender uma vez só? Não vai. Você vai vender várias vezes. Então, aquela pequena quantidade de aumento que teve ali, que às vezes para uma compra, uma venda, não vai fazer tanta diferença. Ah, professor, mas só 60 centavos, tem que anotar? Tem que, porque na quantidade isso vai fazer diferença. Imagina esse aumento pequeno, vezes 50. É um dinheiro. Então, na quantidade, isso vai fazer diferença. Anotem, gente. Vão na minúcia do detalhe. Quando vocês fizerem essa fórmula, que está aparecendo aqui no quadro do slide, vocês precisam se atentar na minúcia do detalhe, fazer com carinho, detalhar cada pequeno custo, lembrar de colocar o custo invisível, que é o tempo, o seu trabalho, entendeu? E valorizar o seu trabalho também, é conhecimento. Você estudou para isso. Tem gente que sabe filmar, tem gente que sabe gravar, tem gente que sabe administrar o dinheiro, tem gente que sabe comprar coisa, produto, insumo, tem gente que sabe vender, tem gente que tem um talento nato para vender. Assim, é um talento. Tem gente que sabe nadar e vira esportista, tem gente que sabe andar de skate, tem gente que sabe fazer bolsa. Então, cada pessoa tem um dom, um talento, um conhecimento. A gente precisa aprender a se valorizar. A conexão que eu gostaria de trazer é uma frase que eu acho que é bem legal. E eu gostaria de conectar com a área que eu atuo, que é a área de eventos e a área de editais, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal na área de eventos culturais, é que a gente está sempre mexendo com planilha orçamentária. A gente sabe o detalhe de cada coisa, a gente sabe quanto cada coisa custou em cada etapa. Produtor de evento sabe o que custou em cada etapa. É incrível isso, a nossa capacidade de detalhar na minúcia, sabe? Com muito carinho, cada custo, cada coisa. É uma característica do produtor, né? Da nossa profissão de produtor de eventos. E eu gostaria de trazer uma frase aqui que é conexão, né, com o conteúdo da aula com a área que eu atuo. Saber seu preço é o coração da sua planilha orçamentária. Se você não cobra sua própria hora, seu cálculo de custo total estará sempre errado. Ou seja, se você não souber detalhar cada custo para precificar, o preço final vai estar sempre equivocado, vai estar sempre errado. Na hora que você estiver montando o preço, e aí é importante de ser dito, é importante que isso seja colocado. Respira fundo. Quando a gente for formular os preços dos nossos produtos e serviços, é importante que a gente tenha calma, tenha paciência. Tenha calma, fica calmo. Tira um dia para isso, para pensar direitinho. Anota todos os custos, anota a sua remuneração, anota tudo. Tira um dia só para isso. Com calma você vai pensar sobre isso, vai fazer planos para o futuro, vai pensar o quanto que você quer ganhar e tudo mais. Tira um dia para isso. Quem souber, quem já tiver esse conhecimento mais avançado,
pode ir lá na ferramenta da planilha orçamentária, que é a planilha da ferramenta do Excel, do Google, né? Que serve para você colocar ali linha por linha, coloca. Quem pode, quem sabe usar essa ferramenta. Quem não sabe, não tem problema, pega um caderno da escola, anota, entende? Anota item por item. Vocês vão chegar nesse nível de detalhamento, eu tenho certeza. E isso vai ajudar vocês. Isso vai ajudar vocês a identificar entradas, identificar o período que mais entra dinheiro, ó que maravilha. Saber identificar as saídas, saber identificar o período de pindaíba, o período que não tem dinheiro, para você garantir, guardar um dinheiro para aquele período. É fundamental, gente. Quanto mais detalhes, quanto mais detalhistas vocês forem na composição dos custos, dos documentos de controle de finanças, mais próximo do preço final, do saldo, do lucro, vocês vão conseguir chegar na matemática, na continha lá na hora. E isso vai ser fundamental para o sucesso do seu negócio, do seu projeto, da sua empresa. Então vamos lá, né? Nessa aula é importante de ser colocado também que custo e precificação não estão soltos no mundo, ou seja, não estão por aí soltos no seu negócio. Eles estão amarrados numa grande área, que inclusive a gente vai aprofundar bastante na aula seguinte, na próxima aula, na aula 5. Mas é fundamental falar dela hoje, né? Que é o planejamento financeiro, planejamento de longo prazo. Então existem vários tipos de planejamento. Existem planejamentos de curto prazo, planejamentos de médio prazo, planejamentos de longo prazo, o custo, o fluxo de caixa, o preço que você pratica está diretamente relacionado com o seu planejamento. Como você planeja dobrar o seu lucro dentro de um ano sem aumentar o preço? Você vai ter que aumentar as vendas. É uma conclusão lógica. Cruzando quais informações? O seu objetivo, sua meta de longo prazo, com o preço praticado e com a quantidade de tempo que você trabalha. É muito fácil querer as coisas, é difícil mesmo é a gente querer trabalhar, querer se organizar e fazer esse planejamento e, além de fazer, seguir. Porque ainda digo mais para vocês que estão acompanhando até aqui o curso e o módulo de gestão financeira. Depois que a gente escreve o planejamento, tem que seguir ele. E é muito difícil. Por isso que eu decidi deixar para o final essa parte assim de falar como que os custos e a precificação se relacionam com o nosso planejamento, porque é difícil seguir o nosso próprio planejamento. A gente acha que não. Quando a gente for dono do nosso próprio nariz, quando a gente fizer os nossos próprios planos, vai ser mais fácil. Olha, eu não acho não, eu acho mais difícil seguir os seus próprios planos do que o plano do outro, sabe? Você tem muito mais pressão, sabe? E para ajudar a lidar com essa pressão, para ajudar a lidar, existem ferramentas. E uma dessas ferramentas são as metas. Então a gente estabelece uma meta de curto prazo. O que é uma meta de curto prazo? É uma meta que vai acontecer em até 3 meses. Ou seja, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero trabalhar mais dias. Eu vou ter que trabalhar mais dias. Uma meta de curto prazo. Olha, eu quero comprar um pano diferente, um pano de mais qualidade. Eu quero usar um microfone diferente, um microfone de mais qualidade. Então é uma meta de 3 meses, né? Você vai ter que trabalhar mais, vai ter que aumentar, né, a remuneração recebida e por aí vai. Uma meta de médio prazo. O que é um médio prazo? É de 3 a 12 meses. Vamos colocar aí 6 meses. Vamos trabalhar dessa maneira? Curto prazo, 3 meses. Médio prazo, 6 meses. Mas a gente pode falar que tem entre 3 e 12 meses. Uma boa meta de médio prazo, por exemplo, é melhorar a sua capacidade de trabalhar. Quer um exemplo? Um curso como esse. Concluir esse curso pode ser sua meta de médio prazo, que tá tudo bem, você pode até não ter feito ela um ano atrás.
Mas você já está fazendo o curso, você já está alcançando essa meta. Daqui a um ano, que outro curso você pode fazer? Deixo essa questão. E é uma grande questão. É uma grande questão. Qual outro curso, qual outra formação você pode fazer no médio prazo, ou seja, daqui a 6 meses até um ano, para melhorar o seu trabalho, para melhorar a forma como você toca o seu negócio? Isso é uma questão. E metas de longo prazo? Metas de longo prazo são as chamadas metas estruturais e estruturantes. Metas acima de um ano. Ou seja, o que que eu vou fazer daqui a um ano, o que que eu vou fazer daqui a um ano e meio, daqui a 2 anos? Você sabe? Você sabe o que você vai fazer? O que que o seu negócio, ele vai... o que que vai estar acontecendo com o seu negócio daqui a 2 anos? Você sabe dizer? Você tem planejamento para isso? Você deseja crescer. Toda pessoa deseja crescer, se desenvolver. Mas você tem um plano para isso? É fundamental ter um planejamento para isso. E esse planejamento ele precisa ter uma base financeira. Se você quer, por exemplo, montar um ateliê, ou seja, um espaço para você produzir as suas obras, os produtos, os materiais para os serviços, é fundamental que ao longo desse prazo você vá guardando algum dinheiro, vá, né, guardando um dinheirinho ali para fazer uma obra, para construir esse espaço ou para comprar, para alugar, o que for viável no seu caso. Há outros tipos de metas que podem ser consideradas estruturantes. Por exemplo, aqui a gente está num estúdio. Para essa aula acontecer, foi necessário toda uma estrutura. Essa estrutura custa muito caro, não dá para simplesmente a gente fazer esse investimento de repente. Então, precisa ter um planejamento para acontecer esse investimento. Esse investimento ele precisa ser a longo prazo, é uma estrutura, ela é fundamental, ela vai ser usada em várias oportunidades, de várias maneiras diferentes, entenderam? Agora vamos falar sobre como o planejamento ele se relaciona diretamente com o uso do dinheiro. A gente aprendeu na primeira aula a separar a pessoa física da pessoa jurídica, o que é pessoal do que é do projeto. E como que o nosso planejamento, nossas metas de longo prazo, dialogam com as metas de médio prazo, que dialogam com as metas de curto prazo? Como? Muito simples, elas dialogam através do dinheiro, do uso do dinheiro. Então, para que a gente tenha uma capacidade de alcançar as nossas metas de longo prazo, é preciso que o nosso planejamento financeiro seja coerente com o nosso planejamento de metas. E como fazer isso? Tem como fazer isso. Através de ferramentas. Ferramentas que são fundamentais para a gente conseguir matematicamente quantificar exatamente o que precisa ser feito e como precisa ser feito. Lá no material, na trilha de empreendedora da cultura, lá no módulo de gestão financeira, na página 50, vocês vão identificar o seguinte: é uma tabela que define, né, a forma como o dinheiro se relaciona, variando segundo as metas. Então vocês vão ter o seguinte, vocês vão ver assim, que são 3 potes. O pote das necessidades, todo mundo sabe qual é a sua necessidade, não preciso falar, né? Eu acho, né? Mas falando já um pouquinho, o pote da necessidade, ou seja, a área da necessidade, é tudo aquilo que é indispensável. Você não tem como deixar de pagar aquilo ali, de consumir aquilo ali. Por exemplo, comida. Não necessariamente é um custo do seu negócio. Mas você é um ser humano, então é um custo que ele é estratégico, ele é urgente, é curto prazo, totalmente. É necessidade. O reinvestimento, que pode ser, por exemplo, melhorar o seu projeto, melhorar o seu negócio, melhorar a divulgação. Vamos lá.
Uma boa meta de médio prazo e que se relaciona diretamente com a ferramenta do reinvestimento é, por exemplo, melhorar design, peças de artes gráficas nas plataformas de redes sociais. Custa recurso, mas não custa tanto. É o tipo de coisa que guardando um pouquinho de dinheiro você consegue melhorar em 5, 6 meses e já apresenta o seu negócio de maneira muito mais profissional. As pessoas olham a página do Instagram e veem alto nível de valor quando o design é feito por um ou uma profissional de alta qualidade. E você não precisa necessariamente fazer por conta própria. Você pode contratar uma pessoa que faz design e que faz muito bem. E isso, gente, vai agregar muito valor. A gente tem uma outra mania como empreendedor que a gente acha que a gente tem que fazer tudo. É o famoso eu empresa, eu presa. Tudo bem, todo mundo comete esse tipo de erro. Mas se você puder alocar algum valor de reinvestimento para uma meta de médio prazo, como melhorar a identidade visual do seu negócio, do seu projeto nas redes sociais, faça. Se você puder, faça. Faz toda a diferença. A terceira ferramenta é a reserva, que são para emergências. Eu já citei isso na aula 2, 3. Falei um pouquinho na aula 4 e vou falar de novo nessa aula. Tem períodos que você vai vender mais do que outros. Tem períodos que você vai vender menos do que outros. Pode haver períodos que você vai vender muito e pode ter períodos que você vai vender nada. Pode ter períodos que você vai ter muita remuneração e pode ter períodos que você não vai ter nenhuma remuneração. Então, ter algum dinheiro guardado, ter essa reserva para emergência, extremamente importante, mas não só pensando na coisa ruim, pensando na coisa boa também, nos seus sonhos. Esse pote, podemos dizer assim, de reserva, ele também está relacionado com as metas de longo prazo, nossos sonhos. Não é só o problema, não. Não é só a emergência, não. É o sonho também. Você tem o sonho de fazer uma faculdade, de ter um estudo legal? É uma meta de muito longo prazo. É uma meta muito comprida. Ah, você tem a meta de produzir, construir um ateliê. É uma meta de longo prazo, é uma construção. Demora muito para construir algo. Ah, eu quero comprar um terreno, porque nesse terreno eu vou fazer uma casa e nessa casa eu vou ter um cômodo que vai ser logo no primeiro andar, que vai ser o meu ateliê. E nesse ateliê eu vou abrir as portas e vou vender. Eu vou estar dentro de casa, vou estar muito confortável. Tudo isso é muito longo prazo. Guardar um dinheiro de reserva também é importante para isso. Não é importante só para emergência, só para coisa ruim, não. Mas vamos lá. Vamos a um exemplo fictício. Tá, eu entendi, professor, as necessidades, o reinvestimento e a reserva. Mas quanto eu gasto? Quanto eu coloco nisso? Quanto? Tem uma continha de matemática que a gente vai explorar na próxima aula, mas que eu vou introduzir já nessa. 60% para necessidades, ou seja, gastos imediatos, gastos de curto prazo, como as contas fixas, ou seja, água, luz, internet, mensalidade do MEI, materiais, transporte. 25% para reinvestimento, melhorar o projeto, melhorar a divulgação. E 15% para sua reserva. E aí você pode falar, caramba, professor, eu queria empreender, eu queria ter meu próprio negócio e agora eu estou tendo que estudar matemática. Enquanto você não puder pagar alguém para fazer essas contas por você, você vai ter que fazer essas contas. É fundamental, gente, dominar os princípios da matemática para fazer uma boa gestão financeira. Eu estou brincando, fazendo piada, falando que enquanto você não puder pagar alguém para fazer essas contas por você, você vai ter que fazer essas contas, é porque é verdade. Fazer essas contas é muito importante para garantir o sucesso do seu negócio, do seu projeto. E nem todo mundo está disposto.
Nem todo mundo está disposto. Algumas pessoas nascem com mais vantagens do que outras. Algumas pessoas vão poder, desde o início, pagar alguém, uma contadora, alguém de contabilidade, de administração, para literalmente fazer essas contas. Mas e quem vem de uma origem mais humilde? Quem vem de um empreendedorismo por necessidade? Aí essa pessoa vai ter que aprender a fazer essas contas. E essas contas, elas são, assim, não é que é fácil, é muito intuitivo. Se você tiver com o seu negócio de verdade, fazendo valer, ali, trabalhando, dando duro, de verdade, quando você sentar para fazer essas contas, elas vão fazer todo sentido. E aquela matemática que você não aprendeu na escola, aqui você vai aprender, porque elas vão fazer sentido na vida real. Você vai anotar o número, você vai fazer a conta, você vai comparar o dinheiro que você tem na mão com o dinheiro que você tem na conta bancária e vai dar certo. Aí você vai falar: caramba, a matemática funciona. Sim, gente, a matemática funciona e ela serve para a vida real. A gente comete esse erro de achar que não, que as coisas estão separadas da realidade. E não estão, gente. Não estão. É fundamental que a gente aprenda e desenvolva essas habilidades, essas características de administração de negócios voltadas ao cálculo financeiro, ao cálculo matemático, saber quanto, 60% aqui, 20% aqui, 15% ali, 25% aqui, a gente vai precisar, com certeza. A gente vai precisar com certeza. E aí tem um jeito de aprender isso de uma maneira mais fácil, que é um exercício, que é a atividade 3. Tá lá na página 50, né, da 50 e 51, né, da apostila de vocês. Que ao invés da gente começar pela parte mais difícil, que é a matemática, a gente começar pela parte mais fácil, que é, o que eu aprendi sobre planejar o meu dinheiro, como planejar, né? Assim, quais ferramentas usar para planejar, sabe, o meu futuro. O que eu posso fazer para manter o foco no meu plano, ou seja, não desistir desse planejamento. E aí, eu gostaria de usar aqui uma frase para encerrar, que é uma frase que consta lá na apostila de vocês. O dinheiro bem planejado vira caminho para o sonho, não obstáculo. Quem enxerga na matemática um obstáculo, gente, vai sempre ter dificuldade para empreender, porque empreender envolve paixão, com certeza, envolve conhecimento. Na nossa área de arte, cultura, envolve muito conhecimento de estética, ou seja, como deixar a camisa bonita, como deixar a peça de teatro bonita, como deixar o ateliê bonito, como fazer essa obra ficar mais bonita. É claro que a estética importa, claro. Se o produto não for bonito, não adianta você saber fazer todas as matemáticas do mundo que o cliente não vai querer pagar. Então é claro que o produto, o serviço precisa ser bom, precisa ser bonito, mas saber o básico da matemática é importante para você começar a desenvolver o seu negócio. Depois que o seu negócio estiver bem, estiver desenvolvido, você pode contratar um contador. Você pode. E é sempre importante dizer, uma grande liderança, mesmo quem começa de baixo, gente, vai ter diversidade, vai ter dificuldade, vai ser necessário passar pelos obstáculos. No início de todo microempreendedor, toda pessoa que começa pequeno e vem de baixo, essa parte de administração financeira, de gestão, ela é o maior desafio. Então, eu dei essas 4 aulas para vocês, tendo consciência disso. É um desafio e tá tudo bem. Se você não conseguir, tá tudo bem. Faz esse exercício da apostila, só citando o que para você é importante no longo prazo, o que é importante para você no médio prazo, no curto prazo, quanto dinheiro dá para você guardar para suas necessidades, se isso bate, se dá para você pagar tudo. Ai, professor, adorei sua aula, mas eu não sei fazer 60% de jeito nenhum, não sei fazer 25%. Não tem problema, anota. Coloca, pô, minhas necessidades são essas aqui, ó. São essas 5, 6, 7, 10, 20. Caramba, eu não sabia. Eu tenho 20 necessidades. Isso é um espanto que vocês vão ter.
Quando vocês forem lá listar as necessidades, vocês vão ver que os seres humanos necessitam de muita coisa. Essa lista ela vai ser imensa, por isso que ela é 60%. Reinvestimento, vocês anotem lá no que vocês podem investir o dinheiro de vocês. Pô, seria legal, pô, guardar um dinheiro para investir numa máquina diferente, investir num curso. Pô, acho que a ideia que ele deu é bacana mesmo, investir numa design. Pô, eu conheço aquela menina, aquele rapaz, ele faz um design tão bonito, acho que eu vou investir um dinheiro no corre dele. Ou vou fazer isso. É um investimento, é um reinvestimento. E o dinheiro para reserva, que vai salvar vocês em algum momento. Porque todo microempreendedor, toda pessoa que vem de baixo, toda pessoa que começa pequena, em algum momento vai passar por um período de baixa. Vai passar por um período com poucas vendas. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Uma aula muito especial para mim, que sim, tem a ver com preço, tem a ver com custo, tem a ver com esse custo que é invisível, que é o nosso tempo, mas também tem um pouquinho da aula seguinte, da aula que vem, da aula 5, em que a gente vai falar só sobre esse planejamento. Como fazer esse planejamento? Fica comigo, eu vou ensinar, gente, eu vou ensinar vocês, pode confiar. Vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui? A gente então fechou esse ciclo aprendendo a importância de anotar os custos, a gente aprendeu a importância de identificar um custo que ele é invisível, um custo que é o nosso tempo. A gente aprendeu que o preço final é o custo total mais o lucro desejado, que nossa remuneração não está no lucro, está nos custos. Nós somos um custo no nosso negócio, nós não fazemos parte do lucro. E aí o gancho que eu gostaria de deixar para a próxima aula é que na aula 5 nós vamos aprender planejamento, metas e sustentabilidade, ou seja, como essas ferramentas que a gente aprendeu no dia de hoje se relacionam com o nosso planejamento, como planejar o dinheiro se relaciona com o planejamento das metas. Porque se há metas de longo prazo, por exemplo, sustentabilidade, manter a chama acesa, a gente precisa de ações de curto, médio e longo prazo para alcançar elas. Se há ações de médio, se há metas de médio prazo, então a gente precisa de ações de curto, médio e longo prazo para alcançar elas. E sim, gente, se há metas de curto prazo, a gente precisa de ações que são de curto, médio e longo prazo para alcançar elas. Porque o que é de curto prazo hoje vai continuar sendo de curto prazo daqui a um ano. Então precisa se tornar hábito. Por exemplo, anotar as coisas do seu fluxo de caixa, anotar os custos que você tem. Mudou os custos no outro mês? Anota que agora tem novos custos. É isso, tá, gente? Essa foi a aula de hoje. Eu agradeço pela presença de vocês, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Deixem nos comentários, tragam para mim, mandem mensagem com dúvidas, conte a história de vocês aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder, eu vou ter o maior prazer de elucidar todas as dúvidas. E é isso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.